O Japão é muito conhecido pelo seu grande mercado de animações, tanto em séries quanto em filmes, e é uma indústria que não para de crescer e cada vez mais ela vem trazendo público de todo lugar do mundo. E vendo que esse mercado tinha um potencial absurdo de sucesso, a Warner cresceu o olho e começou a desenvolver um projeto de realizar uma animação do seu super-herói mais famoso, no caso o Batman, misturando com o estilo de animação japonesa e homenageando vários elementos da cultura do país. O projeto contou com a participação de vários animadores japoneses, inclusive tendo alguns que trabalharam em animes muito famosos como Jojo e Tengen Toppa Gurren Lagann. E com isso, em 2018, foi lançado o filme Batman Ninja. E o resultado foi uma animação completamente bizarra, e hoje eu vou analisar essa loucura. Eu quero começar já falando do ponto mais positivo do filme, que é o seu visual e a sua animação. O filme tem várias cenas que parecem uma pintura de tão bonitas que elas são, e ele faz um ótimo trabalho de conseguir unir esses elementos das animações japonesas, além de algumas cenas serem bem mais ousadas, como em um momento específico do Coringa com o capuz vermelho, que é linda essa cena. Eles utilizam uma animação mais aquarelada e com um traço que lembra bastante uma pintura à mão, e essa é provavelmente a melhor cena do filme. Já sobre a mistura com 3D, no início você estranha um pouco a diferença de estilo dos personagens com os cenários que já são 2D, mas conforme o filme passa é algo que você se acostuma, porém algo que não conseguiu deixar de me incomodar durante todo o filme foi o rosto dos personagens, que assim, eles são muito esquisitos. Você não consegue criar muita afeição pelos personagens da história porque a cara deles é muito estranha, principalmente quando eles estão falando. É muito esquisito a forma como a boca se mexe, a voz parece que não combina, e é algo que sempre que você percebe te tira muito da imersão do filme. Mas apesar desse problema, a animação ela continua muito bonita e é o ponto forte do filme, que consegue compensar muito da história que, sinceramente, eu achei ela meio bosta. Nossa, que bosta! E pelo que eu pesquisei, muita gente que viu o filme na época não achou lá grandes coisas também não. A história se inicia em Gotham quando o Batman invade um laboratório e entra em conflito com o Gorila Grodd, que ele descobre que ele estava criando uma arma secreta, uma máquina do tempo, chamada Quake Engine. Os dois têm uma grande luta nesse lugar e no meio de toda essa confusão há vários outros personagens pelaquela área, como por exemplo a Mulher Gato, e durante esse conflito, de forma inesperada, a máquina ativa. Um redemoinho de energia então engole o Batman, os vilões que estavam ali perto e até outros personagens, e todos eles são lançados de volta para o passado. Quando o Batman acorda, ele se vê em um lugar completamente diferente do que ele estava, e caminhando por aquela paisagem ele descobre que está no Japão feudal. E ele também descobre que chegou lá 2 anos depois de todos os outros personagens que estavam naquele redemoinho. E nesse meio tempo, os vilões dominaram completamente o Japão. Vários vilões do Batman que foram levados pela máquina do tempo criaram os seus próprios clãs e agora eles estão meio que em um conflito de disputa por território, como o Pinguim, o Duas Caras, a Era Venenosa, o Exterminador e o com mais poder entre eles, que é o Coringa. O Batman então vai até o covil do Coringa, onde eles dois têm uma discussão no telhado, e então uma luta se inicia. E uma coisa que já dá pra falar aqui no filme é que ele não é longo, ele tem 1h15 mais ou menos, e as lutas aqui elas são muito apressadas, é um filme muito corrido, e isso prejudica muito ele algumas vezes, porque como tem que ir rápido de uma cena de luta para outra, não dá para eles desenvolverem a coisa muito bem em certos momentos. Mas enfim, com essa luta, o Batman se encontra com a Mulher Gato, que se une a ele e o leva para um lugar seguro, onde lá está o Alfred, e ele também encontra o Batmóvel, que foi levado também pela máquina do tempo. Ele também descobre que o Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho também foram levados para lá. E à noite ele tenta um ataque surpresa contra o covil do Coringa usando o Batmóvel. Porém, essa tentativa de invasão dele não tem nada certo, já que o Coringa conseguiu usar tecnologias que foram levadas para formar um baita robô gigante imenso e ele destrói completamente o Batmóvel. E no exato momento em que ele iria matar o Batman, ele é salvo pelo clã dos morcegos,
que são um grupo de ninjas locais que acredita que o Batman é uma espécie de figura messiânica que veio para salvar o Japão. E com isso, eles e a Bat-família formam uma aliança, e com o Batmóvel destruído, eles têm que tentar arrumar um jeito de conseguir mais aliados para poder lutar contra Coringa. E eles tomam a decisão então de se aliar com o Gorilla Grodd, que também está lutando contra o Coringa e os outros vilões. A gente descobre também que cada peça da máquina do tempo tá com um vilão diferente, e para que eles possam voltar pro seu tempo, eles vão ter que derrotar cada um deles e pegar cada peça. O Batman e o Gorilla Grodd então formam uma emboscada para Arlequina e o Coringa num navio, e dá certo, eles dois têm uma luta e no fim o Batman acaba vencendo, porém o Gorilla Grodd trai eles e explode completamente o navio, derrotando todos os do Covil do Morcego e o Batman. E assim, o Batman nessa cena, ele foi muito burro, porque ele conhece o Grodd, ele sabe que ele é um cara muito ardiloso e que sempre que ele puder passar por cima das pessoas para conseguir o que quer, ele vai fazer isso e ele não tá nem aí. E ele se aliou com ele com uma confiança tão absurda, e ele ficou muito surpreso quando percebeu que ele estava traindo ele, e isso não faz o menor sentido. Mas enfim, logo depois disso, o Gorilla Grodd assume o lugar do Coringa como Shogun, e a Mulher Gato se junta com ele porque ela acha que assim vai ser mais fácil conseguir de volta os outros equipamentos da máquina do tempo para conseguir voltar para casa. E ele percebeu que se ele quiser vencer aquela batalha, ele vai ter que fazer de outro jeito, sem usar a tecnologia, que era algo que ele era muito dependente. Com isso, então, eles começam a armar um plano para conseguir destronar o Grodd, e o Batman começa a treinar e ele abraça totalmente as tradições para se tornar um ninja. E no meio disso, o Coringa e a Arlequina são encontrados pelo Capuz Vermelho, e aparentemente eles perderam a memória e eles passaram a viver apenas como camponeses simples, mas o Capuz Vermelho não acredita nessa história e ele quase os executa, mas o Batman impede. E depois de examinar os dois, ele chega à conclusão de que aquele homem louco que ele tinha enfrentado não é mais aquele cara e que estava tudo bem, podia deixar ele de boa. O que, obviamente, não era verdade e era uma grande armadilha do Coringa. Com isso, então, a gente chega no conflito final e, a partir daqui, o filme ele vai pro caralho, se prepara. Cada vilão agora com seu clã vão pra uma batalha todos contra todos, e aí todos os castelos deles começam a se transformar em robôs gigantes, bem num estilo mecha de anime. E aí eles começam cada um a cair na porrada pra lá e pra cá, até que chega o castelo e o robô comandado pelo Gorilla Grodd, e ele revela o seu grande plano de que ele não quer que ninguém volte para o tempo normal, vai todo mundo ficar no Japão, porque ele vai mudar a história de toda a humanidade, governando o Japão a partir dali para que tenha um grande reino dos macacos no futuro. E então ele consegue controlar as mentes de todos os outros vilões que estão nos robôs e une todos eles formando um super, hiper, mega robô gigante. Porém, antes que ele possa tomar qualquer decisão, o Coringa invade a sala e consegue armar uma armadilha para ele e expulsa o Grodd e a Mulher Gato do robô. E com isso, ele então toma o controle do robô gigante, controlando a mente também de todos os outros vilões. O Grodd, vendo que o seu plano falhou, se rende e se une novamente ao Batman, entregando uma flauta que traz um grande exército de macacos para a luta. E eles se unem formando um soldado gigante que parece o Pocoyo e que luta contra o robô. E no meio dessa luta aparece mais um grande exército de morcegos que formam um imenso Batman gigante. Eles lutam contra o robô e os heróis conseguem invadir a sala de cada um dos vilões em que eles estão. E a gente chega no conflito final do Batman contra o Coringa. Eles dois têm uma luta de espadas que é muito legal e que é de longe a melhor cena de luta do filme. E ela mostra todas as habilidades de ninja que o Batman aprendeu, com ele conseguindo até fazer um jutsu e utilizando os morcegos, criando vários clones dele para enganar o Coringa e deixá-lo confuso, e assim ele consegue derrotá-lo. Com cada um dos heróis conseguindo derrotar os outros vilões, eles conseguem restaurar a máquina do tempo, voltando para o presente. Com o Batman no final aprendendo uma lição de que a tecnologia nem sempre vai ser o essencial para resolver um conflito, mas sim a sua capacidade de controle da disciplina, da mente e do espírito, que faz com que você consiga encontrar resoluções, mesmo que elas pareçam impossíveis. E com isso o filme termina. E vamos lá, mesmo com todo esse espetáculo visual que é essa animação, e por mais que algumas lutas sejam divertidas, no geral, cara, essa animação é muito chata.
Você em nenhum momento, assim, liga pro que tá acontecendo. Os personagens, você não se importa com nenhum deles, nem com o Batman, que aqui ele tem alguns momentos que ele é meio burro, como eu já falei. E a história, ela é tão apressada, o filme não tem tempo de desenvolver praticamente nada direito. E a animação, ela é, assim, basicamente um monte de fanservice sendo jogado na sua cara. Referência do Japão, Megazord e tal. E algumas pessoas podem dizer que o filme ele foca mais no espetáculo visual e que ele não se propõe em contar uma história com muita lógica e mais em ser uma coisa muito chocante, mas isso não significa que a história precisava ser tão sem noção quanto essa. A gente pode citar até os próprios animes que brincam muito com a lógica e com o absurdo e que mesmo assim contam histórias muito divertidas unindo essas duas coisas e com bons personagens. Diferente dessa animação que pega os personagens famosos do universo DC, mas não consegue colocar um pingo de carisma neles. Fora que a escolha de ser uma trama de viagem no tempo, eu acho ela um pouco equivocada. Existe uma história do Batman chamada 1889 que se passa na era vitoriana e eles adaptam toda a origem dele para aquele tempo. E com isso se tem toda a lore do Batman se passando naquela época e do conflito dele com o Jack Stripador. E eu acho que seria muito mais interessante se eles tivessem seguido esse caminho com o filme. Com Batman sendo um habitante do Japão feudal e tendo toda a sua história se passando naquele tempo, com todos os personagens adaptados para aquela época, eu acho que seria muito mais legal. Mas no fim acabou gerando um filme bem medíocre, com uma animação bonita e algumas cenas de luta legais. Mas essa é só a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda, deixe o que você acha sobre o filme nos comentários. E se você quiser que eu analise o segundo filme que saiu pouco tempo atrás e que pelo que eu vi é tão bizarro quanto esse, deixa aqui o like e se inscreve no canal e hype o vídeo pra gente continuar crescendo. E é isso, falou!